E aí, galerinha, professor Jadson Rodrigues. Bom, pessoal, vamos continuar falando aí de análise combinatória. Hoje nós vamos falar de permutações com elementos repetidos. Na última aula nós falamos sobre permutações simples, que é quando eu não tenho elementos repetidos. Lembrando que permutação é quando a gente troca a posição de um elemento, beleza? E conta quantas vezes isso é possível, de modo que ele continue a formar elementos distintos num conjunto, beleza? Bom, agora nós vamos trabalhar com elementos repetidos, ou seja, sejam alfa elementos iguais a A. Então eu tenho aí, uma quantidade de elementos A, uma quantidade de elementos B e uma quantidade de elementos C, beleza? Então o que é que acontece? Somando aí total N elementos. Então eu quero fazer uma permutação com esses elementos, levando em consideração essas repetições, beleza? Então, para que eu tenha uma contagem exata, desconsiderando as repetições, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar todos os elementos, que no caso são N, fazer fatorial de todos os elementos, ou seja, calcular a posição de todos eles, e eu tenho que retirar, ou seja, dividir pela quantidade de vezes que cada um se repete, beleza? Então vamos aqui, vamos observar na prática como é que acontece, Quantos são os anagramas da palavra macaca? Observe que eu tenho aí 6 letras. Se eu fosse calcular aí quantos anagramas, eu faria o quê? P6, que seria 6 fatorial. Beleza? Então eu teria 6 fatorial possibilidades de anagramas. No entanto, existem letras repetidas. O que significa? Que a letra A, ela pode ficar vamos colocar aqui, para ficar mais claro. Vamos colocar as 6 posições aqui, Beleza? Então, a letra A poderia ficar aqui, aqui e aqui. Vamos supor que eu vou calcular as palavras em que começa apenas com a letra A. Beleza. Então, teria aí as outras possibilidades. Já que as 3 letras A estão aqui, quantas possibilidades eu teria de escolha para a próxima letra? Eu teria o M e os outros 2 C. Então, teria 3. Teria mais 2 aqui e mais 1 aqui. Beleza. Acontece que, como é que eu vou saber qual é a letra A que está começando? Qual das 3 está na primeira? Qual das 3 está na segunda? Qual das 3 está na terceira? Observe que elas podem trocar de posição. Então, olhando somente para essas 3 letras, eu tenho aí quantas possibilidades de escolha? 3. 3. Elas podem trocar. Essa primeira pode ficar em qualquer uma das outras duas. Então, ela tem 3 para a primeira, 2 para a segunda e 1 para a terceira. Eu tenho 6 escolhas possíveis só para a letra A. Então, dessas 6 palavras, eu vou contar, de todas essas palavras que eu contar aqui, 6 delas eu vou contar mais de uma vez. Beleza? Então, o que é que eu faço para corrigir isso aí? Divido por 6. Tranquilo? Que é o que a gente vai fazer, Como são elementos repetidos, eu vou pegar 6, que é o total, e dividir pelas repetições. Eu tenho quantas letras A? 3. 3 fatorial. Eu tenho quantas letras C? 2. 2 fatorial. Beleza? Observe que eu estou retirando aí as repetições. Então, eu vou ter 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial, que multiplica 2, que multiplica 1. Beleza. Esse 3 eu simplifico com esse 3. Esse 2 eu posso simplificar com esse 4,
que vai ficar? Aqui ficou 2. E o 1 não faz diferença. Então, eu tenho 5 vezes 2, 10. E 10 vezes 6, 60. Então, P6, como é que eu represento? 3 e 2, que são as repetições, é igual a 60. Beleza? Eu tenho 60 anagramas na palavra macaca. Beleza? Então, vamos para o segundo exemplo. Quantos anagramas eu tenho na palavra banana? Mesmo esquema, ó. Eu tenho 6 letras, então é P de 6. Porém, eu tenho algumas repetidas. A letra A se repete 3 vezes e a letra N se repete 2 vezes. Então, eu tenho 6 fatorial dividido por 3 por 2, que dá o mesmo valor, né, que a gente acabou de fazer. 60. Beleza? Então, contar os anagramas em palavras repetidas, eu tenho que desconsiderar as repetições. Show de bola. Bom, galerinha, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários.